Um bom dia para todos. Nós vamos pedir ao Pai, ao nosso Mestre, para que nós possamos continuar nas vibrações da música e da prece, para que a espiritualidade possam nos ajudar a lembrar daquilo que nós achamos que é o correto para falarmos, apesar de nem sempre ir de encontro aos anseios e desejos das pessoas, né? Às vezes não encontra ressonância. Mas, como o nosso companheiro falou, aqui nós temos o programa. Eu tenho um papelzinho aqui, que eles falaram comigo que eu estava parecendo o Faustão, um papelzinho assim, né? E recordamos a palavra do apóstolo Pedro, quando ele disse: Mestre, bom é estarmos aqui, né? Porque muitas pessoas desejariam estar aqui nesse momento e não puderam por diversos motivos. E nós que aqui estamos devemos aproveitar bem a oportunidade, né? Para procurarmos refletir naquilo que nós ouvimos da doutrina e do Evangelho. Apesar de que o primeiro item nosso aqui, eu vou repetir aqui, de acordo com o que está aqui, né? Que eu tenho o meu papelzinho. Prática do Evangelho. Então, a nossa luta é esta, né? É a prática do Evangelho. É a implantação do Evangelho. É a dificuldade que nós sentimos. Porque o espírita, até hoje, não tem, através dos centros espíritas, aberto as suas portas para o Evangelho penetrar. E quando nós lemos aqui, na primeira viagem do apóstolo Paulo, nós não vamos nos prender nas viagens do apóstolo Paulo, não. Nós vamos nos prender mais nas consequências, nas lutas em que ele teve nas suas viagens. E naturalmente, a primeira vez, tudo na vida tem a primeira vez. E nós lutamos com dificuldades naturalmente na primeira vez. Eu recordo que o primeiro estudo que nós fomos fazer, indicado pelo Sobral, cheguei lá no centro espírita, tinha umas 12 pessoas. A boca seca, não achava saliva para ajudar, né? A primeira vez. E me deram um tema que eu mesmo não aceitava o tema. Eu tinha dificuldade de aceitar o tema. Sabe por quê? Estava escrito assim o meu tema: Bem-aventurados os aflitos. Aí eu falei cá comigo, bem-aventurados os aflitos, que ideia, né? Coitados dos aflitos. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Porque está muito perto, né? Aí. Tá bom, obrigado. Então, bem-aventurados os aflitos. Aí o que eu fiz? Me deu a ideia e eu coloquei o pessoal a falar. De vez em quando nós temos que recorrer a esse método, né? Quando a criatura tem que abrir um parênteses para ele respirar, né? E sempre a primeira vez é com dificuldade. E aqui não fugiu a regra, a primeira viagem do apóstolo Paulo, né? Depois que ele se converteu, que todo mundo já sabe, não precisamos bater nessa tecla. O mesmo ímpeto que ele tinha perseguindo os cristãos, até responsável pela morte do Estevão, foi o mesmo que ele aplicou para com o Evangelho depois que ele transformou-se, né, de Saulo para Paulo. E tem uma pequena história muito interessante nesse pulo, é que quando ele foi enviado por Jesus à casa do Ananias, né, o Ananias falou: Mestre, mas logo eu, porque o Paulo tinha ido para prendê-lo, né?
para prendê-lo. Mas logo eu, que vou aplicar o passe nele, ué. Aí já começamos a prender muito aqueles que lidam na área do passe. Porque pode entrar numa cabine e defrontar com o inimigo lá, né? Nós já temos que estar preparados. Aí o Ananias cedeu, tudo bem, seja feita a tua vontade, e aplicou-lhe o passe e caíram 2 escamas dos seus olhos. Aí Emmanuel comenta que as escamas dos olhos Jesus tirou. Agora as escamas dos pés e das mãos, caberia a ele tirá-las, a partir daquela hora. Então houve o batismo dele, e ele então, o Ananias ia dar um outro nome a ele. E ele falou, não, eu quero chamar Paulo. Porque Paulo e Saulo, lá no hebraico, no aramaico, é quase a mesma coisa. Aí indagou dele, por que você quer chamar Paulo? Ele disse, porque eu não posso perder o Saulo de vista. Entenderam? Aí o Saulo é passado, o Paulo é o presente. Então serve de lição para nós. Nós devemos estarmos atentos com o homem velho, ou com a mulher velha, né? O ontem, como falou aqui numa das mensagens aqui, né? Aí, entre o ontem, o hoje e o amanhã, o mais importante é o hoje. Porque hoje eu estou liquidando os débitos do passado e estarei preparando o meu futuro. E eu vi 2 coisas ali, na mensagem que eles colocaram ali, falando sobre o desejo. Eu vou só relembrar para vocês, né, que Emmanuel tem uma mensagem no livro Seara dos Médios, que ele fala que desejando, sentes, sentindo, pensa, pensando, fala, falando, faz, fazendo, reflete, refletindo, atrai. Olha, todo o mecanismo da nossa vida vai depender desse mecanismo. Entenderam? Eu não consigo sentir sem desejar. Eu não consigo pensar, né, sem sentir. Eu não consigo falar sem pensar. E a importância do desejo, né, porque através dele é que vai delinear todas as coisas para nós. É igual a criatura para pagar o débito que ele adquiriu. Chega no mundo espiritual com dificuldade, seja no umbral, ou seja em qualquer lugar, ele tem que passar por um processo. Todos nós. O primeiro processo é reconhecer que errou. É o primeiro passo. Agora, quando instala a culpa em mim, através do reconhecimento do erro, vem o remorso, bendito, salvador. Nós achamos que é muito ruim, né? O remorso nos roendo por dentro. Depois do remorso, vem o arrependimento. Depois do arrependimento, é que é colocado na pauta do pagamento para nós. É para ver a importância do início, né? Por exemplo, o desejo. Agora, errou, é natural. Não quer dizer que nós somos obrigados para evoluir, errar ou pecar, não. Nós viemos para fazermos a nossa evolução em linha reta. Mas Deus, eu acho que Ele pensa lá, eu acho que é impossível isso, né? Ou praticamente, porque existem espíritos que estão fazendo a sua evolução em linha reta. Nunca pecaram. Nós não temos condições nem pensar isso. Quer ver? A senhora acha que a senhora tem condições de fazer a evolução em linha reta, sem pecar? Tem não, né?
Agora eu perguntaria, a senhora poderia ficar um mês sem pecar? Também não? E a senhora poderia ficar 24 horas sem pecar? Teria que vigiar muito nos pensamentos. Nem 24 horas. E uma hora? Você teria que ficar uma hora sem pecar? Se eu posso ficar uma hora? Entenderam? Por que eu não posso ficar 24? Por que eu não posso ficar 72? Por que eu não posso ficar um mês? Por que eu não posso ficar 2, né? Sem pecar. Porque todo pecado gera morte. E o que é a morte para a doutrina espírita? Chama-se estacionamento. Então, se pegasse a minha ficha, vamos supor o meu anjo de guarda, e falasse assim: ó, Manuel, descobri aqui que você tem 20 mil anos de existência. Agora eu te perguntaria, por que nos 20 mil anos você passou 15 mil anos estacionado? Porque eu só fiz a minha evolução em linha reta quando eu estava nos reinos inferiores. Porque o determinismo divino era absoluto, né? Quando eu estava lá estagiando no mineral, vegetal, animal, né? Mesmo até o homem da caverna, que aflorou em mim o direito da razão, um pensamento contínuo, aí a lei de causa e efeito, junto com o livre-arbítrio, começou a funcionar, para registrar os meus atos, né? Aí, como o meu cunhado perguntou ao Chico Xavier, né, assim na intimidade: ô Chico, e por que nós desvirtuamos tanto depois disto? Aí ele virou e disse: porque nós ficamos metidos a besta. Quer dizer, começamos a criar o nosso destino, não vivemos o destino que Deus determinou para nós, não é? Então, a prática do Evangelho e o início, a primeira viagem do apóstolo Paulo, que nós estamos referindo aqui, né, as dificuldades que naturalmente nós vamos ter, tudo na vida, na primeira vez. Pega um pincel para pintar, pega o piano para tocar, os dedos estão todos, né, duros, até acostumar, pegar um saxofone para até adquirir a embocadura, né? Tudo é com dificuldade. Então o apóstolo Paulo sofreu muito para implantar. Agora, como nós estamos falando de algo há 2000 anos atrás, nós vamos pedir a vocês permissão para analisar como que foi implantado o Evangelho em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A dificuldade dos pioneiros, que para mim, né? Outros podem ter outras ideias, outros companheiros e tal, mas para mim foi o Honório e o Sobral. E vamos contar algumas das dificuldades que eles sofreram, inclusive dentro da União Espírita Mineira, para implantar o estudo do Evangelho. Porque os centros espíritas, até hoje, têm dado preferência aos fenômenos, a criação de reuniões mediúnicas. Fica parecendo que até é obrigado a ter as reuniões mediúnicas, de materialização, de intercâmbio com o mundo espiritual, né? Como Emmanuel comenta aqui no Consolador, eu vou ler 2 pedacinhos para vocês, para nós conscientizarmos, para sabermos separar a doutrina dos fenômenos. Fenômenos são e serão secundários. Entenderam? Não é a base da doutrina. É como nós aprendemos também aqui no Consolador acerca da esmola. O centro espírita, o objetivo dele não é dar roupa, calçado, alimento. Quando nós falamos isso, fica parecendo que nós somos contra. Nada disto, né?
Fora da caridade, não há salvação. É a bandeira da doutrina espírita. Não salva mesmo se não desenvolver o amor. Não tem jeito. Mas nós queremos dizer é a prioridade. Perguntaram o Chico uma certa feita. Ô Chico, tem diferença entre você e o Zé Arigó na área mediúnica? Aí ele respondeu, o Zé Arigó trata do corpo e eu trato da alma. Então o objetivo do centro espírita é fazer que aqueles que buscam a sopa, o agasalho, que estão debaixo de uma provação, porque erraram no passado, a nossa obrigação é ajudá-los para que eles, por livre e espontânea vontade, saiam da condição. Eles, em vez, todos nós, né, em todas as áreas, em vez de continuarmos pedindo a misericórdia, que nós tenhamos méritos próprios. E os méritos, sem o amor, não vamos consegui-los, né? Entenderam? Então, o Sobral foi convidado para abrir uma reunião de estudo em um determinado centro em Belo Horizonte. Muito grande, um movimento extraordinário. Aí escolheram uma sala e colocaram o Sobral lá. Aí o Sobral começou a estudar o Novo Testamento, como o Emmanuel faz em todos os livros, na maioria dos livros dele. Coloca um versículo e procura extrair o espírito da letra através de uma mensagem. Foi muito bem, não teve repercussão no centro. Como se fosse, se tivesse um fenômeno, todos os centros espíritas que realizam fenômenos, não achamos lugar de estacionar o carro. Mas quando faz uma reunião de estudos, eu diria na minha linguagem quase gírica, é gato pingado. É pouca gente. Agora 2000 anos já passaram. Principalmente se for evangelho, né? É evangelho que eu estou falando, é do evangelho, né? Se tratar de fenômenos é uma coisa maravilhosa. Agora eu trouxe uma novidade aqui, ó. Eu acho que é novidade, porque para mim foi uma grande novidade recentemente. Eu vou ler para depois, para vocês verem o papel do médium, não é? Nas reuniões. Então, nós estamos contra a assistência social. Agora, sabe, na opinião de Emmanuel, quem toda a vida liderou a assistência social? A Igreja Católica. Aí ele disse que até hoje são templos de pedras. Não ajudou as criaturas a se libertar da situação. É ruim dar um agasalho? Claro que não. É ruim sanar uma fome? Claro que não. Mas não é o objetivo. Jesus não reencarnou para multiplicar pães, reencarnou? Não, foi uma consequência natural, uma contingência, uma necessidade da hora que ele precisou de multiplicar os pães para poder dispensar aquela multidão. Mas não era o objetivo dele, tá bom? Aí o Sobral continua na reunião, numa sala. Aí precisou da sala para não sei o quê. Colocaram ele na cozinha. Ele continuou o estudo, naturalmente, com um pequeno grupo, continuou o estudo evangélico. Aí passaram algumas semanas, colocaram ele no corredor, porque estava atrapalhando a cozinha. Aí no dia que colocou no corredor, ele chamou o companheiro lá, que era amiguíssimo do Oswaldo, de Abreu, do Honório, e disse, olha, toda a vida muito franco, né? Característica do Sobral era franqueza natural. Ele disse, olha, eu quero dizer para vocês que não está tendo lugar para o Evangelho. E se não tem lugar para o Evangelho, não tem lugar para mim. Entregou, veio embora. Não implantou o Evangelho lá. Foi demorar talvez 30 anos, ou mais ou menos isso, para poder ter uma sala, para ter um módulo para estudar o Evangelho.
Tá bom? O inicial foi com eles, o Honório e o Sobral e o Oswaldo. Apesar de que o Oswaldo, numa época para cá, ele dedicou muito à área mediúnica, o estudo da mediunidade, né? Agora, vamos ver outra. O Grupo Emmanuel realizou uma reunião na casa da Dona Neném. Eu estava na reunião, porque participava do Grupo Emmanuel, né? Então, ficou delineado que o Grupo Emmanuel ajudaria a união na segunda, terça, quarta, sexta e sábado, menos quinta, porque o Grupo Emmanuel tinha e tem uma reunião mediúnica, né, que não abre mão dela, porque dela é que saem as orientações para o grupo, para nós mostrarmos que não somos contra a reunião mediúnica, né, assim. Então, abriu na terça-feira, o José Mário Sampaio ficou responsável pela segunda, Sobral ficou responsável pela terça, aí me entregaram a quarta, eu falei que não aceitava, porque eu não tinha condições, aí o Honório falou, e se eu te assessorar? Eu falei, aí é outra coisa, né? Aí ficou eu e o Honório na quarta, estudando os princípios fundamentais, ele apresentava os ímpares e os pares, depois eu os pares e os ímpares, nós trocamos, ficamos 8 anos ali estudando os princípios fundamentais, tá bom? E o Sobral na terça abriu o Evangelho. Quando fez 3 reuniões, tinha um companheiro na União Espírita Mineira, da cúpula, que não aceitava que o espírito estudasse a Bíblia, porque ele falou que é privilégio dos evangélicos. E aí chamou o Peralva era secretário, né? E ele tinha um outro cargo, não vamos citar, e falou que não era justo ter uma reunião para estudar o Novo Testamento na União Espírita Mineira. Aí o Peralva chamou o Sobral no banco, que ele trabalhava, e expôs o Sobral. Aí o Sobral falou, já entendi, Peralva, não precisa preocupar, já entendi. Está aqui a chave da sala 24 que eu tenho, a partir de terça-feira vocês colocam o estudo que vocês quiserem lá. Para mim, se não tem lugar para o Evangelho, não tem lugar para o Sobral. Aí isso teve uma repercussão muito grande, muito grande. Reuniram novamente e chegaram à conclusão de que deveria deixar o Sobral estudar o Evangelho lá, que foi, transformou-se numa reunião famosa na União Espírita Mineira, a reunião de terça-feira, né, que muitos companheiros iniciaram lá, através do Sobral. Aí houve um impasse com o Sobral, não vamos narrar o que aconteceu, não foi nada disto, foi área particular, e ele impossibilitou de ficar na terça-feira porque achou que não era conveniente. Aí me pediu e nós ficamos lá, até que a União Espírita Mineira, já através de outro presidente, suspendeu as reuniões, todas as reuniões de estudo da União Espírita Mineira, inclusive a sala 24. Agora, sabem por quê? Vejam bem, que são lutas pelo Evangelho, peregrinação e sacrifícios que a criatura tem que enfrentar. Se ele tem um ideal, se ele veio para isso, como o Sobral falou comigo uma vez, porque nós assumimos o compromisso, eu, ele e mais uma pessoa, de sermos francos um com o outro. E eu falei com ele, Sobral, você procura me corrigir, tudo que você achar que mereça uma corrigenda, você me ajude. Se eu na reunião fizesse isto, quando terminava ele falava comigo, Manuel, mas você está uma autoridade formidável, hein? Você viu o dedo que você colocou ali? Você tem autoridade para isso? Entenderam? Sobre a franqueza que nós delineamos, né? Então isso foi uma tônica na nossa vida, usarmos de franqueza um com o outro. E ele me perguntou o que eu achava do culto do Evangelho dele.
Aí eu virei para ele e falei, eu acho que é mais ou menos igual a reunião de um pastor. Aí ele não gostou, né? Não gostou. E não falou nada. Envermelhou, não falou nada. Passaram uns 2 meses, ele me pergunta outra vez. Aí eu falei, eu acho que continua da mesma maneira. Quer dizer, tem valor? Tem. Agora, Sobral, nós somos espíritas, Sobral. Nós temos que estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Usar os recursos que a doutrina nos oferece. Aí ele telefonou para mim e falou, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não tenho compromisso nenhum com a doutrina espírita. O meu compromisso é com o Evangelho. Porque ele foi padre mais de uma vez nas reencarnações passadas, né? Então tinha essa facilidade para o Evangelho. Eu não assumi o compromisso no mundo espiritual para com a doutrina espírita. Eu falei com ele, assim, então você para de falar do Livro dos Espíritos. Não é? Já que você não tem compromisso. Aí quando eu cheguei no culto, da primeira vez lá na casa dele, estavam os princípios fundamentais lá. Ele terminava a reunião de estudo dele, aí perguntava às pessoas, qual o item que você acha que foi envolvido? Entendeu? Para a criatura raciocinar e entender e aprender. Aí um falava, Deus está na mensagem, Jesus está, né? Livre-arbítrio está, evolução está e tal, porque vamos encontrar os princípios e as leis divinas em todos os estudos. Por que nasceu a doutrina espírita? Em função de quê? O que vocês acham? Em função de quê que nasceu a doutrina espírita? Através do nosso codificador, que foi feita uma reunião no mundo espiritual para escolher aquele que seria o codificador da doutrina espírita. Aí a escolha caiu no espírito que mais desenvolveu o bom senso, Allan Kardec, o Hipólito Denizar, para codificar a doutrina espírita, não é? Aí ele disse, irei ao Pai, fala para nós como é que foi lá essa história do Consolador? Não, do Consolador, você sabe. Não, você sabe. Irei ao Pai, o que aconteceu? E o Pai vem, como é que é? Enviará um novo Consolador, isto, para que fique convosco final do século. E vocês já estudaram o que é o final do século? Ele já chegou? Hein? Pois Final dos tempos e outra, outro Consolador. O primeiro foi Jesus. Pois é. E agora, o terceiro pode ser ele ou não? Tudo é 3. O equilíbrio é 3, Todo mundo acha que é 4. Antigamente os tamboretes eram 3 pés. Depois acharam melhor colocar 4. Que descobriram que tinha gente muito gorda e tal, né? Aí sentaram no tamborete com 4. Então tudo é dessa maneira. Aí o Consolador veio em função do Evangelho, para lançar luz para nós entendermos o Evangelho, porque a letra que está no Evangelho mata, e o Espírito é que vive e fica. Quando perguntaram a Emmanuel que ele toca a alma gêmea, só para mexer comigo, viu? Que ele canta a alma gêmea. Quando Emmanuel trata do assunto das almas gêmeas, que está aqui no Consolador também, né? Perguntaram a Emmanuel em que ele baseava a tese das almas gêmeas. Aí ele disse, no Velho Testamento, que é a base de tudo, está escrito que quando Deus criou o homem,
e achou que ele estava muito sozinho e criou uma companheira para ele. Na outra passagem vai falar que Deus criou macho e fêmea. Aí ele explica, apesar de nós sermos apologistas, que devemos extrair até das vírgulas o espírito da letra. Mas está escrito lá literalmente que o homem, contando que o homem estava sozinho, que Deus criou uma companheira para ele. Que criou essa polêmica, às vezes, junto de pessoas, para crer na tese das almas gêmeas. Que o André Luiz nos ajuda dizendo que quando Deus criou almas acentuadamente femininas e almas acentuadamente masculinas. Já o Leon Denis já prova cabalmente no seu livro, Ser o Destino e a Dor, que quando Deus criou os pares. E Emmanuel defende a tese das almas gêmeas. Tá bom? Então, eu quero dizer que o Consolador veio para lançar luz no Evangelho. E nós poderíamos dar um exemplo simples para vocês. Está escrito na Bíblia que desceu um espírito em forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele, não foi? Só a doutrina espírita é capaz de extrair o espírito dessa letra. Muito simples. É só nós estudarmos o item perispírito e vamos descobrir que o espírito toma a forma que ele queira. Que ele queira. Ele pode tomar a forma de um cão, ele pode tomar a forma de uma águia, né? Falando nisto, convém vocês, né? Olha bem, vocês cuidarem do orgulho, viu? Porque existe no mundo espiritual águias voando e que são seres humanos. Porque desenvolveram demasiadamente o orgulho. E o orgulho quer estar por cima de todo mundo. É a única maneira de estar sendo águia. Então, o espírito veio em forma corpórea de uma pomba e pousou. A doutrina espírita vem, explica para nós que o espírito, né, através do perispírito, toma a forma que ele queira. É a única religião que explica para nós o fenômeno. Que as estrelas acompanharam os reis magos para falar aonde que Jesus estava. Agora, nós não temos notícia na ciência que as estrelas raciocinam, tem inteligência para guiá-lo. Não é isso? Então, aí aprendemos que, naturalmente, quem realizou esse trabalho foram os espíritos ajudando. Tá bom? Então, ainda estamos aqui na prática do Evangelho. Vamos estudar muito, talvez milênios ainda, para podermos entrar na prática do Evangelho. Agora, nós não somos condenados por ainda não praticá-lo. Entenderam? Porque o apóstolo Paulo fala, ai de mim se eu não falar do Evangelho. E ele não fala, ai de mim se eu não praticar o Evangelho. Apesar da luta que ele teve para praticá-lo, não é? Mas ainda não exige de nós essa prática. E Jesus não condenou isto. Vocês lembram? Vocês estão muito calados. Já estou ficando desconfiado. O que Jesus falou dos fariseus? Vocês lembram? Hein? Isto. Mas e sobre o que eles falam? O que Jesus falou? Falou para nós fazermos tudo o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. E eu, quando chego num grupo pela primeira vez, eu falo com eles isso. Gente, vocês anotem o que eu falar da doutrina do Evangelho.
Agora, o que eu falar de mim, e não procura saber quem eu sou também na vida prática, não. Senão vocês vão desanimar, não vão me ouvir mais. Não pode fazer isso. Não temos condições de colocar o Evangelho na prática, por enquanto. Mas estamos caminhando para isso. Cada dia esforçamos num ponto, no outro, cada um evolui numa área. Só que tem que, se eu estiver muito defasado na área da humildade, aí Deus me encaminha em uma reencarnação para eu desenvolver a humildade. Ou outra área qualquer que eu estiver muito atrasado. Porque o Espírito puro, ele sabe tudo. Então ele tem que estar evoluído em todas as áreas, né? Para poder ser chamado de Espírito puro. Agora, mesmo que vocês aceitem ou não, eu vou ser anjo, e muito rápido. Luiz riu, olha, tá vendo? Ninguém acredita. Agora, se eu contar a vocês uma palestra da Dona Luz Boechat, vocês vão acreditar. Nós contamos aqui a nossa trajetória. Ele já falou que eu também vou ser anjo. Hein? Ele já falou que eu também vou ser anjo. Apesar da minha dúvida. Apesar da minha dúvida, mas vai ser anjo, né? Agora, vocês vão sair daqui animados. A Dona Luz Boechat foi para o quadro negro na União Espírita Mineira, pegou um giz, né, que usava com pincel, e desenhou um imã de uns 15 centímetros de tamanho, virado para baixo, lá em cima, e embaixo ela pôs um pingo. Aí simbolizou Deus, o imã, e me simbolizou a limalha. Apesar, e outra coisa, o imã é semelhante à limalha. Ele tem a possibilidade de fazer o quê? Atrair a limalha. Olha aí, tá vendo? Agora o dele tem que explicar que é imã, né? Tem que explicar, porque eu não conheço o imã dessa maneira. Aí eu tenho que explicar a vocês. Ô, gente, aquilo é um imã. Aí aqui é a limalha, viu? Por isso que eu não desenho. Porque eles me perguntam, ô Manuel, o que é isso que você fez aí? Eu fiz uma casa. Para mim é uma casa, né? Então, o que ocorre? O imã exerce naturalmente, por natureza, uma atração, né? Atrai a limalha. Pois não. Depois que você terminar esse pensamento aí, você deixa eu fazer uma pergunta? Já que você falou que a gente está muito calado. Ó, sobre a pergunta, eu vou contar a vocês para vocês animarem a perguntar. Eu perguntei ao Chico e o Valdo Vieira se eles faziam curso no mundo espiritual. Sabe? Saía daqui e ia para lá estudar. Vamos, Maria, nós fazemos cursos. E eu tinha uma dúvida em usar a palavra curso. Porque falando curso implica em professor. E aqui não tem professor, né? São todos iguais. Aí ele fez questão de frisar que era chamado curso. Aí eu, dentro da minha curiosidade, perguntei a ele, e dá nota? No final do curso? Naturalmente dá. E qual é o processo? Sabedoria, né? Aí ele virou e disse, engraçado, mano, é boa pergunta. Ó, lá a maior nota quem ganha é quem faz maior número de perguntas. Porque a pergunta, além de esclarecer a pessoa que perguntou, muitos espíritos sugerem o médium ali para fazer a pergunta para ele saber. Então tem uma importância muito grande as perguntas. Agora, eu consinto que faça a pergunta, desde que vocês consintam que eu não sou obrigado a responder. Só um detalhe sobre isso, porque nós estamos gravando todo o evento. Se alguém tiver que fazer qualquer pergunta, que peça o microfone.
Tá bem? Para os outros, apesar de que nós podemos repetir, né? Então, vamos passar a palavra para a nossa companheira. É porque o senhor falou que a gente precisa de desenvolver a humildade, né? Então, eu gostaria que o senhor colocasse para nós o que é humildade. Se é ser pobre, se é ser bem relaxado, não importar com nada. Bom, a palavra relaxado já está respondendo que não é o caminho, né? Entenderam? Agora, é como a dona Laura com o André Luiz. André Luiz falou assim: Dona Laura, posso lhe fazer uma pergunta? Aí ela virou para ele e disse: André, fique à vontade. Informar o que sabemos é sempre fácil. Agora, informar o que não sabe, aí é difícil, né? Aí ele perguntou sobre os bônus horas. Eu vou contar só esse pedacinho final, né? Ele perguntou sobre os bônus horas. Que a criatura que tem um trabalho sacrificial lá, de conformidade com o sacrifício, ele pode ganhar até 4 bônus horas por hora, assim como a professora. É um trabalho sacrificial, né? Para animar as professoras daqui, que elas estão ganhando pouco, porque elas infringiram as leis divinas. Tá? Aí, muito bem. Cada setor de trabalho ganha X bônus horas. Aí o André Luiz, captando a ideia, perguntou a ela: e quem usa uma dosagem de amor grande, quanto ganha? Ele esperava que falasse que ganhava 8, né? Aí ela virou e disse: André, já o assunto de amor, quem entende é só Deus. Nós não entendemos de amor, gente, né? Eu recordo um estudo que nós fizemos no Wagner, e falando do amor puro, que era o título que deram. Nós com a dificuldade de explicar o que é amor puro, com uma dificuldade para explicar a humildade, né? Aí uma moça virou e disse: Ué, seu Manuel, e o amor que nós temos? Nós não temos amor? Claro que tem. E que amor é este? Aí a outra lá pediu a palavra e disse: o nosso amor, por enquanto, é do Paraguai. Entenderam? Então, a questão da humildade é um dos pontos principais na nossa evolução. Mas é uma das virtudes mais difíceis de ser desenvolvida. Porque o orgulho se encontra em nós, como diz Emmanuel, como uma tiririca na terra. Apesar de que pouca gente aqui sabe o que é tiririca, né? Tiririca é uma planta. E ela nasceu no nosso terreno, como aconteceu conosco, fisicamente falando, tivemos que abandonar o terreno. Porque para plantar o que nós queríamos, não era possível mais. Não tinha meio de destruir, acabar com ela. Entenderam? Então, tudo que possa, como diz Emmanuel, tudo que humilhe o espírito é bom para nós. Quando trata de que não devemos sacrificar o corpo, né? Maceração do corpo. Agora, tudo que puder humilhar o espírito é bom para nós, porque estaremos desenvolvendo o quê? A humildade, né? Que é uma das virtudes maravilhosas. Que nós até temos alguns itens aqui quando formos falar no segundo horário sobre exercício do amor, né? Que é a questão do amor que o André Luiz colocou, que vocês recordam? Leram? Que é não sei o que da vida, é o que movimenta a vida, né? É o amor. Entendeu? Oi.
mas talvez outras pessoas também tenham essa mesma liberdade. Não falou que Deus criou. Ah, não? Que Deus criou o homem e a mulher. E por que como a doutrina espírita vê o desvio sexual? Bom, a doutrina espírita tem resposta para tudo. Apesar de que eu não ter. Mas a doutrina tem. Tem ou não tem? Nas 1019 questões do Livro dos Espíritos tem resposta para tudo que nós quisermos saber. Agora, esse assunto é um assunto complexo. Com 2 minutos, 3 minutos, é muito difícil explicar. Mas uma coisa eu posso contar para vocês que nós lemos no Vida e Sexo, de Emmanuel. Ele dizendo que se eu hoje humilhar uma alma feminina, uma mulher, maltratá-la de alguma maneira, na próxima reencarnação, eu virei com sexo invertido. Já começa a ajudar, né? Entenderam? Agora aí, mandaram o repórter. E isso me deu estudo imenso até hoje. Mandaram o repórter entrevistar o Chico. Aí ele está na fila. E o Chico lá, aquela maneira, dedo de alma feminina, né? Que jeitão, dedo de alma feminina. Aí o repórter olhou e falou, meu Deus, mandaram eu entrevistar um gay. Mas ele continuou, era a missão dele. Aí quando ele chegou perto do Chico, que cumprimentou o Chico disse, eu não sou gay não, viu? O Chico não era um gay. O Chico só tinha a alma dele, feminina, num corpo de homem. Ele não era homossexual, ele não era gay. Ele só veio com o sexo invertido com uma missão. Foi até o Arnaldo Rocha, né, dito pelo próprio Chico para ele, foi a única reencarnação que ele teve no corpo de homem. Foi o Chico. Agora é um assunto palpitante, principalmente na época onde está proliferando muito, né? Porque o que quer dizer isto? Que o homem e a mulher fugiram das suas funções. Agora inverte o sexo para ele aprender o que a mulher passa ou ela aprender o que o homem passa. Tá bom? Mais ou menos assim, né? Oi. Por favor. Olha, há pouco o senhor falou que me parece que o Sobral disse que não achava certo estudar a Bíblia nas casas espíritas. Sei. E então há algum tempo eu venho me perguntando, e hoje vou passar a pergunta para o senhor me esclarecer, por favor. Fica parecendo assim que o estudo do Evangelho é prerrogativa dos ditos evangélicos. Aí eu pergunto, e nós, os espíritas, os católicos, que procuramos estudar e botar em prática o que conhecemos do Evangelho, o que somos? Eu entendo assim, que não são evangélicos os muçulmanos, os budistas. Mas são espiritualistas. Pois é, mas eu falo assim. Todos eles são classificados espiritualistas. Certamente. Agora a palavra espírita tem um significado todo especial. Está escrito lá, Centro Espírita Casa do Caminho. Ele assumiu um compromisso de não realizar determinadas coisas que estão realizadas lá dentro. Mas o que realmente me intriga é que os evangélicos, parece que eles têm assim, a prioridade de estudar o Evangelho, nós não, os católicos, os espíritas. Olha aqui, eu vivia preocupado com os evangélicos. Sabe por quê? Porque estava crescendo muito. E eu tinha uma casa que eu comprava material para artesanato, lá na Galeria do Ouvidor, e tinha uma moça que me atendia e identificamos porque ela participava de uma reunião na sexta-feira da União. Aí ficamos sabendo.
Aí essa moça saiu da casa e eu perguntei. Aí fiquei sabendo que lá eram 9 moças, 8 evangélicas e uma espírita. Aí saíram fora com a espírita de lá. Eu tenho amigos, me relaciono bem com eles, que são evangélicos, mas o que me intriga é isso. Pois é. Por que Então, aqui, está aqui no Consolador, perguntar a Emmanuel, qual é a missão dos evangélicos? Lembra? Aí responde que é para, mais ou menos assim, que é para exumar a Bíblia, né? Que os católicos enterraram. Para prepará-los para receber o Consolador. Agora eu estou mandando gente lá para a igreja. Lá para a igreja, para ele preparar para receber a doutrina espírita. Tem que ter um preparo. Senhor Manuel, só um comentário aqui. Cada um está no seu tempo, não é isso? E precisa passar por determinadas fases. O católico no seu tempo, o evangélico no seu, e o espírita já avançando aí no conhecimento. Tempo. Agora nós devemos ter um cuidado imenso com essa colocação. Porque eu vivi uma experiência em uma reunião na União, junto com o Sobral me treinando, né? Aí saiu um assunto da Umbanda, e eu estava com a palavra. Aí eu falei da Umbanda. Quando terminou a reunião, eu falei com o Sobral, o clima da reunião hoje não estava bom, não. Eu senti uma dificuldade imensa. Aí ele virou e disse assim, culpa sua. Minha? Culpa sua. Você falou da Umbanda de uma maneira, colocando a Umbanda inferior, que nós passamos por lá para evoluir. E não é bem a verdade. Entenderam? Então nós devemos ter cuidado na colocação, quando nós fizermos, né? Fica parecendo que os umbandistas são atrasados e estão se encaminhando para ser espírita. Tem espíritos maravilhosos dentro da Umbanda, trabalhando. Então não podemos ter esse preconceito da Umbanda. Entenderam? É como o Chico perguntou, não podemos condenar o nosso princípio, né? Não podemos condenar o nosso princípio. E teremos a Umbanda junto de nós por mais ou menos 800 anos. Ainda. Né? Resta da Umbanda ainda. Apesar de realizar lá coisas lá, que a doutrina espírita. Por isso que Umbanda não é espiritismo. Espiritismo é aquele que segue religiosamente a codificação. Realizou determinada coisa no centro espírita, é igual um companheiro falou comigo, me convidaram para falar sobre o centro espírita e eu aproveitei, né? É bem verdade, eu aproveitei. Aí, lá realizava coisa que a doutrina espírita não apoia dentro do centro espírita, que é cromoterapia. Certo? Aí, o que o companheiro, um médico, assentado na frente, disse, Manuel, posso fazer uma pergunta? Eu falei, poder perguntar, pode. Olha, eu tirei umas férias e passei na Bahia, junto com o Divaldo Pereira Franco. E lá, realiza coisas que, pelo que o senhor está falando aí, não é justo. Eu falei, como que chama lá? Ele disse, Mansão do Caminho. Falei, pode fazer o que ele quiser. Mas se ele colocar a palavra espírita no meio, ele já tem que seguir a codificação. Né? E o André Luiz, no Conduta Espírita, fala que nós devemos defender a pureza doutrinária a todo custo. Dentro de um centro espírita tem que ser ampliado, mesmo ampliado, né? Com equipes de passes, água fluidificada e a oração. É o que deve ser realizado no centro espírita. Todos os outros trabalhos são meritórios, mas não dentro do centro espírita. É como o Chico, nós perguntamos a ele, que no nosso início, a minha irmã apresentou uma mediunidade, a minha esposa, se nós poderíamos continuar com as reuniões dentro de casa. Ele disse, definitivamente não. Valdo, explica o Manuelzinho aí. Aí o que o Valdo me explicou?
Manuel, para você entender melhor, seria semelhante você ir no Raul Soares, que é a casa de louco que tinha mais famosa, né? Para receber os pobres e tal, e tirar 10 loucos de lá e colocar na sua casa. Aí eu falei, lá em casa de vez em quando dá uma loucurazinha, já é problema. Agora eu carregar 10 para lá. Entendi. Ou então, você desencapar um fio de alta tensão e colocar ele na sua sala. Uma hora você passa, sai dele, uma hora ele te pega. Aí eu falei, entendi, tranquilamente. Entenderam? Aí o que fizemos? Fizemos um quartinho anexo na casa do meu cunhado de tábua para realizarmos as reuniões mediúnicas. Que não é próprio para realizarmos dentro da casa, né? Então o centro espírita, ele tem uma responsabilidade na área do trabalho, se é que tem um nome espírita. E ela perguntou ali também, ela comentou, o que somos então? Somos espírita ou não? Aí Emmanuel responde, que somos espíritas eu aceito, que somos cristãos eu concordo, mas sem o Cristo. Por que sem o Cristo? Porque não temos dado prioridade ao assunto que estamos falando, que é o Evangelho. E, querem ver que coisa interessante? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui três questões. 371, depois vocês em casa analisam, né, com um tempo maior. 371. Consolador. Deve ser intensificado no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Anote bem a resposta. São muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que tem em mãos. Nós não temos nem ideia o que passa em uma reunião mediúnica, assim como não temos ideia o que passa num culto do Evangelho na nossa casa. Se nós tivéssemos, mesmo dentro das imperfeições que carregamos, nós modificaríamos a nossa vida. Então, eu vou repetir, são muito poucos ainda, e todos os centros espíritas têm reuniões mediúnicas. Todos eles podem procurar, né? Os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que tem em mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral, para ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados estão com as melhores intenções. O centro espírita abre uma reunião mediúnica, é para prejudicar alguém? Claro que não. Geralmente para doutrinar os espíritos, mas esquecemos de que primeiro nós temos que doutrinar quem? Para eu poder doutrinar. Ai, se os espíritos precisassem da nossa doutrinação para eles evoluírem, eles estavam na água, como na roça fala, né? Estariam na água. O trabalho é feito lá, né? Sendo bem intencionados, não venham a cair no desânimo ou na incompreensão, por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Um prematuro comércio. Devemos nos preparar. Gente, uma dona de casa para fazer um bolo, ela se prepara, busca a receita, coloca em cima da mesa, você faz bolo? Faz nada, as mulheres de hoje não fazem, compra tudo feito. É por isso que fala, não se fazem mulheres como antigamente, né? Entenderam? A Heloísa do Paulo Pina, e falar nisso, o Paulo Pina não está aqui hoje, hein, tá? Será que ele está lá fora? Vou cobrar dele.
Aí levou um bolo para mim, né? No meu aniversário, e eu parti o bolo com as pessoas e adoraram. Aí uma, duas, três me pediu a receita. Aí eu falei, tu pode deixar. Cheguei na União, falei, ô Heloísa, pediram a receita daquele bolo que você levou, uma maravilha. Ela disse, não posso, que eu comprei na padaria. Não se faz, né? Então, para realizar um trabalho da cozinha, ela tem que saber o que está fazendo, tem ou não? Para ocupar um cargo, tem um curso. Agora, para tratar de mediunidade no intercâmbio, é de qualquer jeito. Ora, não tem lógica, né? Entenderam? Aí ele fala que é um comércio por causa de um prematuro comércio com as energias do plano espiritual. E tem mais ainda, quer ver? Tem mais uma referência aqui. Deixa eu ver. 375, do mesmo livro. 375. 42, 71, 73, 75. Os agrupamentos espiritistas, essa é novidade para a maioria de vocês, tenho certeza, porque foi novidade para mim. Eu até gostaria, viu? Os agrupamentos espiritistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Aí Emmanuel responde, pode? Uma reunião mediúnica sem médium, pode? Não. Não é a voz geral? Não é reunião mediúnica? Aí escuta o que Emmanuel responde. Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis. Porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no imo da consciência. Não precisamos ter médios, né? É como fala que os fenômenos são indispensáveis, são coadjuvantes, os fenômenos mediúnicos. Que eles despertam a alma, não tem dúvida, mas não me leva a nada. Agora, outra coisa, é que ele vai falar aqui, deixa eu ver se é, não, aqui é da esmola, 236, é alguma coisa que eu achei bom. Vocês podem não achar, mas 236. Essa eu vou ler só o finalzinho, porque ela é grande. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de natureza. Guardem bem. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de natureza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer. Qual é essa pergunta, Manuel? 256. 236 é o final dela, tá? Eu só li o final. Tem muita coisa bonita no início. Vou repetir. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista ou um filósofo. Então, eu estudando a doutrina espírita, conhecendo todo o mecanismo dos fenômenos, eu posso ser um cientista na arte ou um filósofo. Entenderam? Mas, na hora do aperto,
Eu não tenho leme. Deixa eu ver se é aqui que ele fala do leme. Quem não cogitou da sua iluminação pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais. É só na área do conhecimento, da intelectualidade. Domina os fenômenos, conhece as 1019 questões do Livro dos Espíritos. É ruim? Claro que não. Né? Mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável, da provação e da experiência. Quando a coisa apertar para o meu lado, eu não tenho saída, não tenho leme, estou desorganizado, porque eu não tenho roteiro do Evangelho na minha vida. Não é? Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Agora, os conhecimentos espirituais resolvem o meu... Foi o que Kardec perguntou aos espíritos. Resolve os meus problemas no mundo espiritual? O que vocês acham? Os conhecimentos que eu estou adquirindo através da doutrina espírita e do Evangelho, né? Vai resolver os meus problemas? Não. O que os espíritos responderam? Vai ajudar muito. Eu estava lendo um livro do Arnaldo Rocha, companheiro do Instruções Psicofônicas, né? Vozes do Grande Além. São espíritos que vieram contar as suas experiências, não é isso? Todos os 2 livros. E um veio contar que tinha funções no centro espírita como dirigente, né? Como tal e tal e tal. Aí ele contando a vida dele no mundo espiritual. Aí ele disse, quando eu cheguei no mundo espiritual, eu não precisei de ninguém me falar nada. Olha a vantagem de ter estudado. Quando ele acordou, ele disse, é como me perguntaram, mas você tem prova de que tudo isso que você fala é verdade? Eu falei, olha, uma coisa eu posso te garantir, você vai morrer, não vai? Aí ele falou, claro que eu vou. Eu falei, se você acordar, o resto tudo é verdade. É ou não é? Se você acordar, meu amigo, você pode atentar pelo que eu estou te falando, porque tudo é verdade. Aí o companheiro disse que lá não precisou ninguém orientar ele, que ele estava desencarnado, que ele tinha que trabalhar, que ele era um espírito em evolução, que ele sabia tudo. Agora, 2 coisas estão pesando na minha vida, aqui no mundo espiritual. O vício do cigarro e a conversa sem proveito. Que aqui é a tônica nossa, né? Parece que nos atrai falar da vida dos outros. Quando o Chico estava lá no Pinga Fogo, veio, não vamos contar quem, né? Nem uma artista, uma fulana perguntou ele uma coisa, veio outra tal e tal e tal. Aí quando a outra perguntou, ele disse, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, porque a fofoca mata. Todo o auditório riu. E ele acabou de falar uma verdade para nós. Uma das coisas que leva a criatura ao suicídio é a inércia e a fofoca. Ele desencarna prematuramente 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Por causa do costume da fofoca. Agora, por que gastou? Por que aconteceu isso? Vocês têm uma ideia? Por que eu, falando da vida dos outros, estou me matando por semana, por meses, por anos? Por quê? Vocês têm uma ideia? Ou falou por falar, o Chico falou por falar. Nós viemos, vocês concordam, que nós viemos com uma cota de energia para a vida? Concorda? Viemos com uma cota, semelhante a uma caixa d'água, com 250 litros, para eu lavar o terreiro, lavar o automóvel, regar as plantas, gastar no chuveiro, gastar. Tem, então sobra.
Agora, se eu pegar a mangueira e sair na rua para lavar a rua, todo dia, vai faltar lá na frente. Aí, quando eu falo da fofoca, eu gasto energia que vai faltar lá na frente. Eu era para viver 80, morri com 70, chego no mundo espiritual, culpo Deus, né? Ah, Deus me deu um corpo frágil, o corpo não aguentou. Vai analisar, né, as questões do suicídio inconsciente. Quando chamaram André Luiz no umbral de suicida, ele reagiu, né? Eu não sou suicida, falou com o doutor Luna, quando estava fazendo nele o primeiro exame. Eu não sou suicida, porque eu ainda trouxe o gosto dos remédios na boca e a picada das injeções para eu sobreviver. Aí foi entrar em detalhes e descobriu que ele era suicida, né? Tá bom? Aí, terminando, né, nós caminhando ali, falta poucos minutos, dentro dessa peregrinação que o apóstolo Paulo teve, né, peregrinação, primeira viagem para cá, segunda para lá, terceira para lá, cartas, né, para o fulano, que nós até anotamos aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pessoas, sobre as cartas do apóstolo Paulo. Nós queríamos dar uma sugestão a vocês que viajam, às vezes para a doutrina espírita. É que geralmente nós temos uma pessoa que nos recebe lá, não tem? Não é? Você que está acostumado a viajar, você sabe. E nós fizemos um contato maior com essa pessoa. Às vezes dormimos na casa dela. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele mantinha um contato, por exemplo, com Timóteo, né? Aí voltava para cá, para Roma, e escrevia uma carta para o Timóteo, contando as novidades que descobriu. Eu tenho um genro que ele dirige uma reunião no nosso grupo na sexta-feira, ele mora fora de Belo Horizonte, em Leopoldo, e ele vai lá para casa só para nós contar novidades da doutrina e do evangelho, não é novidade dele não, né? Porque acompanhar a vida dele, para mim não tem quase novidade nenhuma. Porque eu conheci ele não gosta que eu falo não, viu? Eu conheci ele pobre, lá no Mercado Central, né? E nós temos outra mania que devemos perdê-la. Dificilmente não, às vezes não chamamos a pessoa pelo nome. Se eu falar o nome dele, Luimar, ninguém sabe. Se eu falar alemão, todo mundo sabe. Mas aqui, ó, é porque no país que todo José é Zé, todo Benedito é Dito, todo Sebastião é Tião, todo Francisco é Chico, e todo Luimar é alemão. Agora alemão tem muitos, Luimar só tem um. Mas ô Timanel, deixa eu aproveitar aqui falando que me chamou a atenção 3 itens. Quando a companheira perguntou ali sobre a humildade, dentro das N definições de humildade de Emmanuel, tem uma que é um espetáculo. Está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 24. Humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante da grandeza do universo. Isso é fácil para nós, não é? Reconhecer que eu sou pequena. Ela disse que outro item também, assim, que ele falou do estudo do Evangelho, da Bíblia, eu já fui até que, quando eu fui falar, ia fazer um estudo sobre a parábola do bom samaritano, mas você não é espírita? Sou. Mas espírita estudando Bíblia? Mas o que tem? Não, isso é só a gente que pode. Está vendo a ideia? Que espírita não deve estudar a Bíblia. Não, mas isso é conceito lá do companheiro. Não, pois é isso que eu estou falando, que é a luta para implantar o Evangelho nas casas espíritas. Mas aí então, eu falei para ele o seguinte, mas isso é questão só de interpretação, porque segundo o próprio Pedro, deixou bem claro que a escritura não é de particular interpretação. Não é. O mesmo texto que você tira a conclusão, a minha é diferente, o lado é isso e tal. E tem uma também que foi falada, entre o saber e o fazer, até nem falando lá dos fariseus, tem uma definição, uma equação do Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 8, que tem como título Tomadas Mentais, ele faz uma equação espetacular.
Ele fala assim, ó, estudo mais meditação é igual a renovação. Renovação mais trabalho é igual libertação. Porque eu posso estudar, refletir, renovei-me intelectualmente, filosoficamente, mas e na hora do vamos ver? Aí que está o desafio. Então, na hora do vamos ver, eu vou querer terceirizar, né? É o que Emmanuel falou aqui na questão que nós lemos para vocês, né? Que na hora da aprovação, na hora do difícil, nós estamos sem leme. Perdemos o leme, o controle da vida, e agora o que eu faço? Eu conheci um médico, um diretor da Santa Casa. Eu trabalhava numa loja no Mercado Central e o meu patrão era atacadista. Mas esse médico tinha uma amizade tão grande com ele que ele mandava eu abrir as caixas de maçãs, de peras, né, de uva, tirar 2 quilos de uva para ele, uma dúzia de maçã, ele entende, né, o riscado aí, para o médico, devido à amizade que eles tinham. E eu, então, por isso, criei uma amizade com ele e perguntei o meu patrão, ô Bessa, e o Carlos? Sumiu daqui? Ele disse, você nem queira saber o que aconteceu com o Carlos. A esposa dele pediu para ele olhar a filha de 16 anos, porque ela estava notando ela muito desanimada. Aí ele leva num especialista, sem ser ele, né? Porque médico não é aconselhável atender a família, né? Por causa do sentimentalismo. Aí o médico falou, precisamos fazer um exame mais profundo, que eu tenho desconfiança de uma coisa. Aí fez os exames, ela estava com câncer já de uma proporção muito grande no útero, o ovário, já tinha tomado tudo. Conclusão, não durou muito tempo, morreu. O homem acabou, o médico acabou. Quando ele voltou no mercado, eu nem conheci ele, né? Por quê? Ficou sem leme. Né? Agora o espírito é a mesma coisa, não é porque ele era católico, não, ferrenho, né? Não abria mão do catolicismo, mas não tinha leme, não tinha orientação. E agora, o que eu faço? Perdi minha filha única. Porque a primeira coisa que nós falamos, você sabe, eu perdi minha filha. Nós perdemos alguém? Não perdemos, né? Entendeu? Então, é isso aí, né? Agora, terminando aqui, obstáculos no caminho, força de vontade, que nós, no outro item, nós colocamos aqui boa vontade. Ter vontade é uma coisa, transformar em boa vontade é outra coisa. Aí, o apóstolo Paulo, né, está aqui escrito, obstáculo no caminho, força de vontade, convite à perfeição. O Evangelho é um convite à perfeição em todas as páginas que nós abrimos, sabendo que nós temos que nos aperfeiçoar, né? Agora, no item aqui seguinte, que vai ser no segundo horário, aí nós vamos ter oportunidade de falar isso, porque o item é educação dos hábitos adquiridos, né? Aí vocês já ficam sabendo. Agora, tema central, ação no bem e exercício do amor, que vai ser o final do nosso tema. Vocês preparam principalmente as almas femininas. Quer ver que engraçado? Você está aí pensativa, é você mesma. Você já ouviu falar em umbral? Umbral, treva. Lá tem muita gente? Muitos espíritos? Tem. Tem mais homens ou mais mulheres? Mais homens? Falou que tem mais homens. O que vocês acham? Tá certo? Mas é 2 mulheres. Eu quero saber de um homem. Ela disse que não. Tem mais homens ou mais mulheres? Agora eu pergunto a vocês, na realidade, como nós entendemos alma feminina, umbral é lugar de mulher? Para a verdade, não é.
Luta de boxe é própria para a mulher? A dona Laura coloca, e tem, né? A dona Laura coloca 5 profissões, né? Depois vocês me cobram para nós saber quais são as 5 profissões viáveis para as mulheres. As outras não convém. É como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É lícito eu ser, né, boxeadora? É lícito, mas eu, por ser alma feminina, não me convém.